Vamos ao Rio de Janeiro para ouvir o Rodrigo Viga sobre a possibilidade de paralisação do Campeonato Brasileiro de Futebol. A gente sempre repete aqui, dos 20 clubes da primeira divisão, 3 são gaúchos, o Inter, o Grêmio e o Juventude de Caxias do Sul. Os clubes gaúchos querem paralisar o Campeonato Brasileiro de Futebol. Eles já não estão mais jogando, as rodadas dos gaúchos estão suspensas, mas o campeonato continua. Esse fim de semana, por exemplo, teve rodada. E a CBF, para não decidir, disse que vai decidir no dia 27 de maio. Até lá, só tem 2 possibilidades, não é, Rodrigo Viga? Ou a situação de fato fica inviabilizada, porque hoje é dia 13, então nós estamos falando de mais 14 dias, ou seja, mais 2 semanas. Ou a situação está inviabilizada, ou as coisas melhoraram e os clubes gaúchos poderão voltar a disputar a competição, né? Ou seja, ela jogou para o dia 27 para não tomar a decisão agora. Bom dia. Tudo bem, Colão? Bom dia para você, para a Livian, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. Lembrando que as competições envolvendo clubes gaúchos, jogando como mandante ou como visitante, elas estão paralisadas para os times do Rio Grande do Sul até justamente essa data, dia 27 de maio de 2024, por conta da tragédia que aconteceu há 2 semanas lá no sul do país, que já vitimou quase 150 pessoas. Pois bem, o que acontece no próximo dia 27? Reunião do Conselho Técnico, né? É aquele grupo que decide tudo sobre o futebol brasileiro. Normalmente esse encontro acontece na própria sede da Confederação Brasileira de Futebol. E caberá aos clubes decidir se o campeonato vai ser paralisado ou não. O que tem nesse momento em mesa, em pauta, em discussão? Você tem basicamente 2 correntes, viu, meu caro Colombo, 20 espectadores internautas da Jovem Pan. Corrente de clubes que querem a paralisação da competição, é claro, os clubes gaúchos e alguns clubes espalhados Brasil afora, Botafogo aqui no Rio de Janeiro, Atlético Mineiro de Minas Gerais e o próprio Criciúma de Santa Catarina. Mas há grandes marcas, instituições, poderosos clubes como Flamengo, Palmeiras, São Paulo, até mesmo Corinthians, que em princípio são contrários à interrupção, à pausa do Campeonato Brasileiro, mesmo diante de toda essa tragédia, de toda essa dificuldade. O próprio presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, já deixou bem claro que a CBF vai delegar essa missão de ou continua aos clubes do futebol brasileiro, que vão se reunir justamente no Conselho Técnico no próximo dia 27. Vamos ouvi-lo aqui na Jovem Pan. O poder da CBF, ela é um poder supremo e absoluto. É um poder limitado e com base, assim como fizemos a reunião de Conselho Técnico em todos os clubes, Série A, Série B, Série C, Série D, competições de base, nós faremos também, entendeu? A partir do momento que os próprios clubes entendam que tem que deliberar sobre esse assunto. No momento, nós estamos sintonizados diretamente através dos clubes do Rio Grande do Sul e a sua federação. E aquilo que foi solicitado dos clubes através da Federação Gaúcha, a CBF atendeu integralmente, que foi exatamente o adiamento da competição até o dia 27 de maio. Acabou, gente. Tudo que acontecer daqui para frente, a gente vai ter que conversar também com os clubes em todas as divisões do futebol. Basicamente, então, até o próximo dia 27, reunião Conselho Técnico, fica tudo como está agora, os clubes gaúchos de todas as divisões, de todas as competições, inclusive masculino e feminino, não tem nenhum compromisso, nenhum jogo por conta da tragédia. O próprio Ministério do Esporte recomendou à CBF a paralisação da competição, e aí aqueles que dizem que não há condições, argumentam e alegam, viu, Colombo, que não há espaço no calendário. Já outros clubes entendem que é um momento de compaixão, de altruísmo, de solidariedade, que não existe essa condição de fazer 2 campeonatos dentro de um só, porque as rodadas estão andando. As rodadas estão fluindo, enquanto que os clubes do Rio Grande do Sul estão parados e concentrados especialmente, naturalmente, né, na retomada, na recuperação do estado destruído pelo temporal de aproximadamente 2 semanas. Só quebrando o protocolo rapidamente, porque teve muita confusão ontem à noite aqui no Rio de Janeiro, já que estamos falando de futebol, entre torcidas organizadas. Quase 50 da principal organizada do Vasco da Gama foram presos nas imediações do estádio de São Januário, na zona norte do Rio de Janeiro. No cardápio de material apreendido, soco inglês, pedras, pedregulhos, bombas e muito mais, viu, Colombo? É o de sempre, né? Já tinha rolado confusão também no sábado à tarde, Corinthians e Flamengo. A torcida do Corinthians, alguns torcedores sem ingresso tentaram invadir o Maracanã, depois houve uma
tentativa de emboscada em um determinado endereço do Rio de Janeiro, enfim, o de sempre. Valeu, Viga. Agora 8h11.